Você já olhou para sua pele e percebeu algo diferente? Uma coceira que não passa, uma cor estranha, um inchaço que apareceu do nada. A maioria das pessoas ignora esses sinais. Acha que é a idade, que é o tempo seco, que vai passar sozinho. Mas o que poucos sabem é que a pele é um dos primeiros lugares do corpo a mostrar quando os rins não estão funcionando bem. E quando os rins pedem socorro, eles mandam recados visíveis. Recados que aparecem bem na superfície da pele. Hoje eu vou te mostrar 15 sinais que os rins doentes deixam na pele. Sinais que qualquer pessoa pode observar em casa, no espelho, no dia a dia. E vou te dizer o que fazer quando você os identificar. Fica comigo até o final, porque o sinal número 1 é o mais ignorado de todos, e também um dos mais sérios. Eu sou a doutora Maria Tariza, especialista em saúde e longevidade para pessoas acima de 60 anos. Vamos começar. Mas antes de continuar, me faz um favor. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora. E se quiser, conta também sua idade. Temos pessoas de todo o Brasil aqui no canal e eu sempre fico feliz em saber de onde vem cada um de vocês. Por que os rins afetam a pele? Antes de entrar nos 15 sinais, preciso te explicar uma coisa fundamental. Porque tudo vai fazer muito mais sentido depois disso. Os rins são 2 órgãos do tamanho de um punho, localizados nas costas, logo abaixo das costelas. Eles trabalham 24 horas por dia filtrando o sangue, eliminando toxinas, regulando a quantidade de líquido no corpo, controlando a pressão arterial e equilibrando os minerais essenciais como sódio, potássio e cálcio. Quando os rins começam a falhar, seja por diabetes, hipertensão, uso excessivo de medicamentos ou outras causas menos, as toxinas que deveriam ser eliminadas ficam circulando no sangue, e essas toxinas chegam até a pele. É por isso que a pele reage. Ela muda de cor, resseca, coça, incha, descasca. Ela está tentando te avisar que algo mais profundo está acontecendo. E isso é especialmente importante para pessoas acima de 60 anos. Porque a doença renal crônica é muito mais comum nessa faixa etária. Especialmente em quem tem diabetes ou pressão alta a menos e muitas vezes avança em silêncio por anos antes de causar sintomas mais evidentes. Deixa eu te contar uma história. Seu Antônio, 67 anos, aposentado, morava no interior do Paraná. Tinha diabetes há alguns anos, controlava razoavelmente bem, tomava os medicamentos direitinho. Mas há alguns meses estava incomodado com uma coceira constante nas pernas. Não tinha vermelhidão visível, não parecia alergia. Achava que era o sabonete, trocou de produto, não melhorou. Achava que era o clima seco do inverno, passou creme, não resolveu. Quando veio à consulta e fizemos os exames, descobrimos que a função renal dele já estava comprometida de forma significativa. A coceira era um sinal claro de que toxinas estavam se acumulando no sangue e chegando até a pele. Com o tratamento adequado e ajustes na alimentação, conseguimos estabilizar a situação. Mas o ponto aqui é, o corpo estava avisando há meses. E o sinal estava bem visível, ou melhor, bem sentido menos na pele. Vamos agora aos 15 sinais. Sinal 15. Pele muito seca e descamando, sem motivo aparente. Vamos começar por um sinal que muita gente confunde com envelhecimento normal ou falta de hidratação. Quando os rins não conseguem manter o equilíbrio de minerais e líquidos no organismo, a pele perde a capacidade de se hidratar adequadamente por dentro. O resultado é uma pele extremamente seca, que descama, que racha nos calcanhares e nas mãos e que não melhora com hidratante. A diferença entre a secura comum e a secura relacionada aos rins é justamente essa: a hidratante não resolve. A pele continua ressecada mesmo com cremes e muita água. Orientação prática. Se você tem pele muito seca há algum tempo e nada resolve, vale pedir ao seu médico um exame simples de função renal. É rápido, barato e pode trazer informações muito importantes. Sinal 14. Coceira persistente sem causa aparente, esse foi o sinal do seu Antônio que eu contei há pouco. E é um dos mais comuns e mais ignorados.
Quando os rins não filtram o sangue de forma eficiente, substâncias como a ureia e o fósforo se acumulam. Essas substâncias chegam até a pele e causam uma coceira intensa, muitas vezes generalizada, que não tem ponto específico e não tem causa visível. Não é alergia, não é inseto, não é produto de limpeza. É o corpo pedindo atenção para os rins. Esse tipo de coceira costuma piorar à noite e não melhora com pomadas ou mínicos comuns. Orientação de segurança, coceira persistente sem causa aparente, especialmente em pessoas com diabetes ou pressão alta, merece avaliação médica. Não deixe para depois. Sinal 13. Inchaço nas pálpebras ao acordar. Você já acordou de manhã com as pálpebras inchadas? Aquele inchaço em volta dos olhos que demora para baixar ou que aparece com frequência. Os rins saudáveis eliminam o excesso de proteína pela urina. Quando eles estão com problema, essa proteína começa a vazar para a urina menos e o organismo perde proteína que deveria ficar no sangue. Sem proteína suficiente no sangue, o líquido escapa para os tecidos. E a região ao redor dos olhos, por ser muito delicada, é uma das primeiras a inchar. Esse sinal tem até nome médico, edema periorbitário. E é considerado um sinal clássico de problema renal, especialmente quando aparece de manhã, logo ao acordar. Sinal 12. Inchaço nos tornozelos e pés seguindo a mesma lógica do inchaço nas pálpebras. Os tornozelos e pés também são regiões muito afetadas quando os rins não eliminam o excesso de líquido adequadamente. O inchaço nos tornozelos pode ter várias causas: problemas circulatórios, cardíacos, uso de certos medicamentos. Mas quando aparece junto com outros sinais que vou mencionar aqui, os rins precisam ser investigados. Uma forma simples de verificar: pressione com o dedo a região inchada por alguns segundos. Se ficar uma marca a menos, uma covinha a menos que demora para sumir, isso se chama edema com cacifo e merece atenção médica. Sinal 11. Palidez intensa ou tom amarelado na pele. Os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Quando os rins adoecem, a produção desse hormônio cai, o número de glóbulos vermelhos diminui e surge a anemia. A anemia causada por doença renal se manifesta na pele como uma palidez intensa, menos especialmente visível nas palmas das mãos, na parte interna das pálpebras e nos lábios. Em alguns casos, a pele pode ganhar um leve tom amarelado ou acinzentado. Se você ou alguém próximo está ficando visivelmente mais pálido sem explicação, vale investigar tanto os rins quanto o sangue. Sinal 10. Tom acinzentado ou amarronzado na pele além da palidez, em casos mais avançados de doença renal. A pele pode assumir um tom acinzentado, levemente amarronzado ou até esverdeado. Isso acontece porque substâncias chamadas urocromos, pigmentos que normalmente são eliminados pelos rins na urina, ficam retidas no sangue e acabam se depositando na pele. Esse sinal costuma aparecer em estágios mais avançados da doença renal. Mas é importante, Coclo, porque muitas pessoas atribuem essa mudança de cor ao envelhecimento e não procuram avaliação. Sinal 9. Hematomas fáceis e demora para parar de sangrar. Os rins doentes afetam a capacidade do sangue de coagular adequadamente. Isso porque o acúmulo de toxinas no sangue interfere com as plaquetas, as células responsáveis pela coagulação. O resultado prático é que pequenos impactos deixam hematomas grandes com facilidade. Cortes simples demoram mais para parar de sangrar. E podem aparecer manchas roxas ou avermelhadas na pele sem nenhum trauma aparente. Se você está notando isso com frequência, não ignore. Converse com seu médico. Sinal 8. Arranhões e feridas pela coceira excessiva. Esse sinal é consequência direta da coceira que mencionei no número 14, quando a coceira é muito intensa e persistente. A pessoa coça sem perceber, especialmente à noite, durante o sono. E esses arranhões repetidos deixam marcas, feridas pequenas e crostas na pele. Se você acorda de manhã com arranhões nas pernas, nos braços ou nas costas e não sabe explicar de onde vieram, esse pode ser um sinal importante de que a coceira noturna está acontecendo e ela precisa ser investigada.
Sinal 7. Pele com textura áspera, tipo lixa em alguns casos de doença renal mais avançada. Pequenos cristais de ureia podem se depositar na superfície da pele, dando a ela uma textura áspera, quase granulada, parecida com lixa fina. Esse fenômeno tem um nome frosturêmico. É mais raro e ocorre em situações de insuficiência renal grave. Mas é importante mencionar porque é um sinal muito específico, quase exclusivo de problema renal. E ainda assim, muitas pessoas não o reconhecem. Sinal 6. Unhas frágeis. Quebradiças ou com listras brancas, as unhas dizem muito sobre a saúde interna do organismo. E os rins doentes deixam marcas muito características nas unhas. As chamadas unhas de Lindsay menos, também conhecidas como unhas meio a meio, são um sinal clássico de doença renal. Nelas, a metade inferior da unha fica esbranquiçada ou leitosa, e a metade superior fica com uma cor mais escura, avermelhada ou marrom. Além disso, unhas quebradiças, que descascam com facilidade, que crescem de forma irregular ou que apresentam listras horizontais brancas, podem indicar deficiências nutricionais associadas à doença renal. Da próxima vez que olhar para suas unhas, preste atenção nesses detalhes. Sinal 5. Cabelos fracos. Quebrando ou caindo mais do que o normal, a queda de cabelo faz parte do envelhecimento natural. Mas quando os rins não funcionam bem, a queda pode se intensificar de forma significativa. Isso acontece por dois motivos principais. A anemia causada pela doença renal reduz o aporte de nutrientes ao couro cabeludo. E o acúmulo de toxinas no sangue afeta diretamente os folículos capilares. O cabelo fica mais fino, quebra com facilidade, perde o brilho e cai em quantidade maior do que o habitual. Esse sinal, sozinho, tem muitas causas possíveis. Mas quando aparece junto com outros sinais desta lista, merece atenção redobrada. Sinal 4. Manchas escuras e hiperpigmentação quando os rins não eliminam adequadamente certas substâncias do sangue. Pode ocorrer um processo de hiperpigmentação, ou seja, escurecimento de algumas regiões da pele, especialmente em áreas expostas ao sol ou em dobras do corpo como pescoço, axilas e virilha. Isso pode ser confundido com manchas comuns do envelhecimento ou com a acantose nigricans, que é associada a diabetes. Por isso é importante um olhar clínico para distinguir as causas. Se você está notando manchas escuras novas e persistentes, vale investigar tanto os rins quanto a glicemia. Sinal 3. Vermelhidão. Erupções ou pequenas bolhas na pele. Chegamos ao número 3. E aqui a conversa fica importante. O acúmulo de toxinas no sangue pode desencadear reações inflamatórias na pele. Essas reações se manifestam como vermelhidões, erupções parecidas com alergia. Pequenas bolhas ou pápulas, especialmente nos braços, pernas e tronco. Em alguns casos, isso pode ser confundido com eczema, dermatite ou reação alérgica. E, de fato, o tratamento cutâneo pode aliviar temporariamente. Mas se as erupções continuam voltando sem causa aparente, os rins precisam ser avaliados. Existe um detalhe importante aqui que quase ninguém considera. Algumas dessas erupções podem ser efeito colateral de medicamentos usados para tratar outras condições, e os rins são os responsáveis por processar e eliminar esses medicamentos. Quando os rins estão comprometidos, os remédios ficam mais tempo no sangue do que deveriam, aumentando o risco de reações na pele. Sinal 2. Pele com aparência de papel, fina e transparente com a progressão da doença renal. A perda de proteínas e nutrientes essenciais faz com que a pele perca espessura e elasticidade. Ela fica fina, quase transparente, com as veias aparecendo com mais facilidade e se machuca com qualquer coisa. Esse tipo de pele é mais vulnerável a feridas, infecções e demora muito mais para cicatrizar. Em pessoas idosas, isso é especialmente preocupante porque pequenas feridas podem se tornar problemas sérios se não tratadas com cuidado. Se você percebe que a sua pele está muito mais fina e frágil do que antes, e isso aconteceu de forma gradual nos últimos meses ou anos,
Inclua uma avaliação renal na sua próxima consulta. Sinal 1. Feridas que não cicatrizam e chegamos ao sinal número 1. O mais ignorado e um dos mais sérios. Feridas que demoram semanas ou meses para fechar. Pequenos cortes que infeccionam com facilidade. Feridas nos pés ou nas pernas que simplesmente não melhoram. Quando os rins estão doentes, o sistema imunológico fica comprometido, a circulação é afetada e os nutrientes necessários para a cicatrização não chegam adequadamente aos tecidos. O resultado são feridas que o próprio corpo não consegue fechar. Esse sinal é especialmente crítico em pessoas com diabetes e doença renal ao mesmo tempo. Uma combinação, infelizmente, muito comum após os 60 anos. Nesses casos, uma ferida simples no pé pode evoluir para uma situação muito séria se não for tratada com urgência. Orientação de segurança. Qualquer ferida que não mostrar sinais claros de melhora em 2 semanas merece avaliação médica imediata. Não espere mais do que isso. Prometi falar sobre o erro mais comum menos e é esse: esperar ter dor nos rins para procurar ajuda. Muita gente acredita que doença renal dói. Que quando os rins estão mal, você sente dor nas costas, dificuldade para urinar. Algo óbvio. Mas a realidade é diferente. A doença renal crônica raramente dói nos estágios iniciais e intermediários. Ela avança em silêncio. E quando finalmente causa sintomas evidentes, muitas vezes já está em um estágio avançado. Por isso esses sinais na pele são tão valiosos. Eles aparecem antes da dor, antes dos sintomas óbvios. Eles são um aviso precoce que o corpo te dá e que você agora sabe reconhecer. Vou resumir os 15 sinais para você. Pele muito seca sem melhora com hidratante. Coceira persistente sem causa aparente. Inchaço nas pálpebras ao acordar. Inchaço nos tornozelos e pés. Palidez intensa ou tom amarelado. Tom acinzentado ou amarronzado na pele. Hematomas fáceis e sangramento demorado. Arranhões e feridas pela coceira noturna. Pele com textura áspera. Unhas frágeis com listras brancas. Cabelos quebrando e caindo mais. Manchas escuras e hiperpigmentação. Erupções e vermelhidões recorrentes. Pele fina e transparente. E o número 1, feridas que não cicatrizam. Nenhum desses sinais, isoladamente, confirma uma doença renal. Mas um ou mais deles, especialmente em pessoas com diabetes. Pressão alta ou acima de 60 anos, é motivo suficiente para buscar avaliação médica e fazer um exame simples de sangue e urina. Se você chegou até aqui, você agora tem uma informação que pode fazer uma diferença real na sua vida ou na vida de alguém que você ama. Os rins falam, eles mandam recados. E esses recados aparecem na pele, nas unhas, no cabelo, em lugares que a gente olha todos os dias sem prestar atenção. A partir de hoje, preste atenção, observe e se identificar algo nessa lista, não espere. Marque uma consulta, faça os exames, converse com seu médico. Cuidar dos rins é cuidar da vida inteira, porque eles estão envolvidos em praticamente tudo o que acontece dentro do corpo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que tem diabetes ou pressão alta. Pode ser que essa informação chegue na hora certa. E me conta aqui nos comentários, você conhecia algum desses sinais? Algum deles chamou a sua atenção? Adoro ler as respostas de vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, o botão está aqui embaixo. Toda semana tem conteúdo novo pensado especialmente para você. Muito obrigado pela sua companhia. Cuide-se bem. Até o próximo vídeo.